Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Mais um dia aqui fazendo um vídeo e compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Eu tenho uma mensagem maravilhosa que está em Salmos 137. Os famosos salmos imprecatórios. Você já se perguntou, mas o que será um salmo imprecatório? Salmos imprecatórios são salmos que amaldiçoam, que pedem a destruição de um povo, algo desse tipo. Nós temos vários salmos aqui, salmos de romagem, peregrinação, entronamento, enfim. E muito dito que os salmos são espelhos das nossas orações, de cânticos e tudo mais. E esses salmos estão aqui, então vamos ver o que eles nos têm para ensinar. E no final eu vou fazer um comentário se hoje oraríamos ou não um salmo desse. E se ele funcionou. Acompanhe comigo, você com a sua Bíblia, Salmos 137. Lamentações dos exilados. Preste bem atenção na oração desse fiel. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não levantar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, preste atenção agora, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. É isso que eles estavam gritando. Filha da Babilônia devastadora, bem-aventurado aquele que te der paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Esse fiel acabou de orar o quê? Pedindo a destruição do povo de Edom, a destruição da Babilônia, daqueles que levaram de cativo de Edom. E você pensa assim, meu Deus, o que aquele povo estava passando de tão ruim para poder esse fiel fazer esse tipo de oração? Primeira coisa que eu quero falar com você é que quem faz esse tipo de oração, o que está em jogo não é a vida pessoal dele, não são os filhos, não é o seu emprego, não é o seu círculo de amizade, a sua família sequer. Está se tratando de um povo, porque Deus, ele também nos olha como um povo. E talvez você, olhando o cenário de Babilônia, levando os filhos de Israel cativos, você não tem a noção do que tem acontecido. Se você for pesquisar na história, né, quando o rei Nabucodonosor ou outros faziam um cerco a uma cidade, né, tem até, parece que eu vi um professor, um teólogo, falando sobre uma maquete, inclusive, que há de um cerco a uma cidade, né, a cidade de Jerusalém. Ela é um desfiladeiro, então, quando se fazia um cerco mais ou menos 3 anos, podia durar 3 anos. Então é dado um ultimato pro rei daquela cidade: vocês se entregam, vocês vão ser levados cativos e nada vai acontecer.
Agora, se vocês não se entregar, vocês vão morrer. E, de certa forma, né, muitas das vezes se resistir àquele cerco, e quando você fica 3 anos numa guerra, num cerco, 1, 2 anos, isso despende muito recurso. Você tem que alimentar os seus soldados de ambos os lados, mas quem vai te atacar já vai preparado também. Então, quando foi cercado Jerusalém, a primeira coisa que eles cortaram é a entrada e saída de pessoas ou de comércio, qualquer coisa. Então, facilmente as pessoas começam, depois de muito tempo, a comer ratos. Há relatos de mulheres que comiam seus próprios bebês. Você não tem, talvez, noção disso. Edom aqui, no qual esse fiel cita, era uma meia-irmã de Israel que montava piquetes nas saídas secretas, porque todas as cidades assim, quando eram sitiadas, elas tinham saídas secretas já para o pessoal conseguir fugir. E Edom conhecia essas saídas e montou piquetes para pegar as pessoas. As mulheres que eram... Os homens eram mortos. As mulheres que eram pegas, às vezes, eram violentadas por até 40 soldados até a morte. E, meu irmão, a coisa não parava por aí. O Nabucodonosor empalava as pessoas, colocava elas de frente para as muralhas, uma estratégia para causar o medo e o horror daqueles que de fora da muralha, que estavam protegendo, pensassem em se entregar quando viam aquele tipo de coisa. Né? Para você não sabe o que é ser empalado, é colocar uma lança no orifício anal da pessoa e botar ela em pé, fincar, a lança chega mais ou menos até a altura do pulmão, ou seja lá o que for, ela fica muitas das vezes por horas agonizando numa morte terrível e horrenda. Depois disso, meu irmão, quando a tropa já está completamente enfraquecida, com fome lá dentro, né? Porque eles começam a racionar comida para o pessoal, para os soldados, aqueles que estão se mantendo resistentes, né, ao cerco. As pessoas começam a passar fome, começam a ter problema, começam a ficar doentes. Aí é onde eles quebram os muros, invadem Jerusalém, matam os filhos do rei Zedequias. Nabucodonosor, quando matavam o rei, ele perfurava os olhos assim do crânio com os polegares, segurava assim, a coisa não era séptica, meu irmão. E matava, e ele vinha triunfante sendo carregado com o rei, agora subjugado a seus pés, morto, ele de pé, caminhando triunfante. Considerado o rei guerreiro, Nabucodonosor. E os que sobravam, que ainda podiam, que eram jovens, que estavam, vinham amarrados, sendo levados até Jerusalém. E muitos naquele caminho de Jerusalém à Babilônia, a pé no deserto, enfraquecidos, doentes, iam morrendo. Se saía 10 mil, chegava a 5 ou menos. E você está pensando que quando morria 2, 3 no mesmo lote de corda que eles cortavam direitinho lá, largava todo mundo mesmo. Todo o caminho da Babilônia, de Israel até a Babilônia, foi pavimentado com ossos. Ossos das meninas dos olhos de Deus. Olha que maravilha. A visão de Ezequiel dos ossos secos, não é? Que Deus iria restituir aqueles ossos, poderiam esses ossos voltar à vida. É uma visão. Então todo esse caminho até a Babilônia foi pavimentado com ossos daqueles que Deus escolheu amar. Não é qualquer povo que nós estamos falando aqui, não é. É da menina dos olhos de Deus, o lobo que vive no deserto, os fofinhos, os escolhidos, o povo da promessa, o povo da aliança. Entendeu, meu irmão? Às vezes a gente acha que o evangelho é um morango. Eu servi certo, pedi e Deus me favorecer. Isso não é evangelho.
aquele povo que foi levado cativo, ele foi um povo desobediente. Manassés foi um dos piores reis. Um dos piores reis. Levou o povo à ruína, a adorar outros deuses, e assim continuou até que Deus deu um basta e levou eles cativos. Olhe para o que estamos passando hoje no nosso país. A escravidão velada que vivemos nas mãos dos nossos governantes. Não seria um juízo de Deus? Aí você fala, não, mas tem muitos evangélicos. Não, mas que tipo de evangélicos? Não seria isso um juízo de Deus, meu irmão? Não, mas aí quem permanece fiel, meu irmão, não, ninguém toca. Mas peraí, então o que Daniel estava fazendo na Babilônia? Tirando férias? Ele era fiel. Você acha que não tinha alguém, um ou outro fiel? Não se esqueça que Deus nos olha como um povo também. Óbvio que de certa forma tem sim um tratamento diferente, mas você está no meio do furacão também, irmão. Porque Deus nos vê como um povo. A Bíblia não diz que, não, peraí, esses aqui foram fiéis, esses aqui você não pode levar não. Não. Que Deus prometeu lá atrás, lá em Deuteronômio. Ele falou se o povo fosse desobediente. Moisés falou que, se vocês forem desobedientes, vou enviar até vocês o povo que voa como águia, a língua vocês não entendem. Eles falavam aramaico. Deus profetizou várias vezes. Vossos filhos serão levados como eunucos. E aí? Tudo por conta de uma desobediência. Tem muitos crentes idólatras. Idólatras de político, idólatras de outros crentes, idólatras de pastores. Eles até te xingam quando eles não concordam com o que você prega. Te perseguem, meu irmão, ferrenhamente. Como é que Deus olha um povo desse? Quando você conhece a Bíblia, você olha para as igrejas evangélicas no Brasil, você percebe que essas coisas, a apostasia tem que acontecer, mas você consegue olhar e enxergar que Deus está satisfeito com isso? Eu não consigo. Então, depois de muito tempo, Deus resolve livrar o povo de Israel do cativeiro. Razão das orações do povo de Deus, e uma das orações foi essa daqui, Salmo 137. Está lá em Daniel capítulo 5, vamos ver. Daniel capítulo 5. Belsazar tem uma visão de uma mão escrevendo palavras em um muro, né? E na visão dele, ele não conseguia traduzir, chamou todo mundo, sábios, astrólogos. E Daniel fala para ele que o reinado de Nabucodonosor era de um jeito. E ele deixou a soberba entrar. Ele já não era mais humilde, né? Ele diz assim, no verso 20 do capítulo 5. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi desposto do seu trono real e totalmente despojado de sua glória. Ele está falando dos efeitos do orgulho que aconteceu com Nabucodonosor e que agora estava acontecendo com ele também. E ele diz assim, por isso ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti sentença que precisas conhecer. E as palavras que foram escritas foram a seguinte frase em aramaico. Mene, mene, tekel, uparsim. Este é o significado da palavra mene, mene.
Deus avaliou, contudo, os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medo-persas. E Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, um dia à noite está profanando os utensílios roubados do templo de Jerusalém, bebendo, fazendo orgias, concubinas. O rei Dario, em sua aliança com o povo, que foi uma aliança do povo de Medo com o povo persa, invade Babilônia pelos seus dutos de água e mata Belsazar. E após isso, Jerusalém retorna ao poder. Ora, Deus ele cumpriu a sua promessa e restituiu o povo. Mas é a oração desse fiel aqui que ele pediu para Babilônia e Edom fosse destruída. Ele chegou a dizer assim: feliz aquele que agarrar os teus descendentes, os seus teus filhos, e os despedaçar contra a rocha, ou seja, acaba com a descendência desse povo, não deixa mais ele surgir na terra. O povo de Edom, hoje, tem um nome, o local se chama Petra. Pesquisa na internet o que aconteceu com Petra. Tá tudo em pé. Virou um sítio arqueológico, não tem nada, nem animais em Petra. Nada. Virou um sítio arqueológico para você visitar. Não tem mais povo nenhum. A Babilônia, até um tempo atrás, acreditava-se que ela nunca existiu, até encontrarem ela soterrada. Virou um terreno baldio. Razão das orações desse fiel que trincou os dentes para fazer. Deus cumpriu. E agora? Podemos, nos dias de hoje, fazer uma oração como essa? Irmão, não podemos pedir para que Deus amaldiçoe ou mate ninguém. Deus toma providência que lhe apraz quando fazemos oração. Mas será que, assim como esse fiel orou, não devemos orar por nós como um povo para que Deus nos livre ou nos alivie das mãos dos corruptos desse país? Nosso poder está no joelho, irmão. A nossa oração chega até aquele que pode fazer o sol parar de brilhar, que pode fazer a terra parar de girar. Aquele que teve o poder para criar todas as coisas e tem o poder para desfazer todas essas coisas. Então tá na hora, meu irmão, da gente se unir como um povo. Eu acho que é isso que esse salmo tem a me ensinar. Pararmos de orarmos só por nós mesmos, mas orarmos como um povo. Nós vivemos cativos cada vez mais. E eu vou te dizer, irmão, é só o começo, porque vai piorar. Então você, crente, eu lhe faço um apelo. Começa a dobrar o seu joelho e entrar em oração. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e nos ajude. Amém.